Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica do Fabrício Felipe e toda a sua equipe. Direção geral de jornalismo do professor Hildo Silva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência aqui pela nossa UniTV. Tempo de quaresma, tempo de ressurreição, tempo de vida nova. É o momento mais importante que a igreja realmente faz nós refletirmos o dia a dia, pensarmos o nosso dia a dia, principalmente para os católicos. Hoje eu converso aqui com o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Padre Rafael Liano. Seja bem-vindo, Padre Rafael. Já está virando um costume, é a segunda vez, na quarta-feira de cinza, que o senhor chega no meu programa. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, Dura, pelo convite e a minha saudação também a todos que estão acompanhando o programa nesse momento. Agora, Padre, existe uma confusão, nós vamos falar de três assuntos importantes sobre a questão da quaresma, o que significa isso para os católicos. Vamos falar também de um momento muito importante que esteve na sua vida como padre, está na presença do Santo Padre, o Papa Francisco, que não está bem. Nós vamos falar também desse momento de tanta dificuldade que ele vem passando dentro da sua saúde. E, por fim, nós vamos falar mais um pouco ainda, Padre, sobre a campanha da fraternidade. Enfim, nós temos assuntos assim para conversar bastante. O tempo é seu. Mas antes eu queria saber uma curiosidade. Por que a gente fala em paróquia, igreja, matriz? O que é tudo isso? O que tudo significa? Tudo é igreja. Mas o que significa paróquia, enfim, o que é isso? Então, a igreja ela é organizada no mundo todo em dioceses. Uma diocese é onde tem um bispo. Então, nós somos a diocese de Tubarão. Aqui no ladinho de nós tem Criciúma, do outro lado tem Florianópolis. E onde está um bispo, existe uma diocese. Esta diocese ela é organizada em paróquias. Então, no caso de Humaitá, nós temos a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que ela é composta por algumas comunidades. Essas comunidades são o bairro Deon, a igreja de São Judas, o bairro Vila Esperança, que é a igreja de Santa Clara, o bairro Humaitá de Cima, que é a igreja de São Francisco, o bairro São Bernardo, que tem a igreja com o mesmo nome, e o bairro Humaitá, que tem aí a igreja matriz Nossa Senhora de Fátima. Isso quer dizer que uma paróquia, ela tem várias comunidades. A igreja principal é chamada de igreja matriz, que é onde moram os padres. Ali tem a secretaria paroquial, ali tem o atendimento, ali tem todo o cérebro pensante, digamos, de uma paróquia. E assim, agregada a uma igreja matriz, nós temos várias comunidades. Agora, tem paróquias pelo mundo afora que não tem comunidades. É só a igreja matriz. Ela é a única comunidade de toda a sua paróquia. Mas não é o caso da nossa diocese de Tubarão, porque todas as nossas 29 paróquias, elas têm também as suas comunidades. Umas mais, como por exemplo, Imaruí, Orleans, que tem quase 30 comunidades, e aquelas que são as menores. Vargem do Cedro é uma das menores, depois vem a paróquia de Humaitá, Passagem, que são paróquias pequenas também. A igreja, no tocante à questão mundial, ela se consolida, e se relaciona muito com os países do mundo inteiro praticamente, salvo raras exceções. A igreja em si, onde está o Santo Padre, digamos em outras palavras, que a governa, que é o presidente, digamos assim, para ter um entendimento melhor. Esse papel dessa igreja, esse relacionamento é com todos? Então, nós temos o Vaticano, que é onde mora o Papa, a sede da Igreja Católica, que é um país independente. Então, aquele território é o território do Papa, o Papa é chefe daquele Estado de forma independente e dentro do Vaticano existem várias embaixadas. Então, todos os países com quem o Vaticano tem relações internacionais têm uma embaixada lá.
Como também, se a gente for em Brasília, a nossa capital federal, lá na região das embaixadas, porque Brasília é toda setorizada, né? Então, no setor das embaixadas, a gente vai encontrar também a Embaixada do Vaticano, que é chamado de Santa Sé, a Embaixada da Santa Sé junto ao governo brasileiro. E daí existe essa relação. A igreja tem mais liberdade ou menos liberdade de agir num país, se ela tem essas relações diplomáticas firmadas ou não. E daí vale dizer, quando o Papa chega, por exemplo, no país, como é o caso do Brasil, o presidente da República não vai receber porque ele é o Papa, o chefe dos católicos. Não é porque assim como estadista. E sim como presidente da República acolhendo um chefe de Estado de outra nação. Agora, então, mesmo que o presidente do Brasil não fosse católico, ele iria receber o Papa, ou por ele, ou por mandatários, no aeroporto na chegada. O Brasil é o maior país católico do mundo? É o maior. É mesmo? Quantos católicos... Eu não sei dizer de cabeça os números agora, mas é o maior. Quantos católicos no mundo? Um dia, conversando com o senhor, falamos em bilhões de católicos. Eu não tenho o número agora exato e não arrisco para não fazer feio, mas basta hoje jogar no Google aí se tem a informação concreta, né? Agora, uma coisa também que é importante dizer é que muita gente coloca, então o número de católicos pelas estatísticas está diminuindo no mundo. Não é o que a gente sente, mas os números da Europa estão assim caindo assustadoramente. Por que isso? Porque na Europa, assim como aqui, quem trabalha fichado numa empresa tem, dependendo tanto que ganha, tem o imposto de renda retido na fonte, na Europa existe o imposto religioso retido na fonte. Então o que os europeus estão fazendo? Dizendo, eu não tenho religião nenhuma. Não sou católico, mas também não sou evangélico, não sou nada. Porque se eu disser que sou de uma religião, eu tenho uma taxação a mais que o governo repassa diretamente para a igreja. E só para você ter ideia, na Itália, por exemplo, quem paga aquilo que a gente chama de a manutenção dos padres, aquilo que o padre recebe para viver com dignidade, quem paga é o governo. Por quê? O governo recolhe do cidadão católico e entrega para a Igreja Católica. Aqui no Brasil é diferente. É a paróquia que recebe donativos e daí mantém a sua estrutura. O padre se aposenta, o padre também ele paga INSS? Curiosidades. Sim. O padre, juridicamente ou canonicamente, o padre, o bispo, ao chegar aos 75 anos, ele tem aquilo que chamaríamos em alguns ambientes de uma aposentadoria compulsória. Mas significa o quê? Ele torna-se emérito, mas ele ainda continua ajudando, trabalhando, mas o padre paga INSS como autônomo, como qualquer pessoa autônoma. Ele não é funcionário da igreja. Isso existe uma lei federal, que é o Acordo Brasil-Santa Sé, que diz que o ministro religioso não tem vínculo trabalhista. Então, nós não temos fundo de garantia, nós não temos INSS pago pela igreja, a igreja nos paga uma côngrua, que significa aquilo que padres e pastores recebem, que é uma quantia para viver por mês. Hoje, na Diocese de Tubarão, e daí cada diocese é independente para fazer o seu valor, cada diocese tem a sua diretriz, nós recebemos 3 salários mínimos por mês. Disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar a metade do meu plano de saúde, porque a outra metade a igreja paga, e a igreja paga como côngrua o referente ao INSS sobre um salário, eu tenho que recolher sobre os demais e se eu quiser a mais. Então, o padre recebe para viver com dignidade, mas não recebe para ficar rico. Agora, o interessante é que essas pequenas curiosidades, né, que não se falava muito sobre isso, nunca se conversava sobre isso, né? É muito importante e interessante. Eu entendo que a igreja, claro, ela é uma empresa do terceiro setor. O primeiro setor é sempre o poder público, o segundo setor são as empresas que têm lucro e o terceiro setor são as filantrópicas. Então, eu entendo que a igreja, ela tem que dar essa transparência para o fiel. O fiel tem que saber quanto que o padre ganha e tem que saber também que no final do mês, se a paróquia teve uma renda a mais ou uma renda a menos, o padre não ganha mais ou a menos por isso. Se a minha paróquia vai bem, eu tenho o direito de assinar lá o recibo, porque vem a folha de pagamento da contabilidade, e retirar os meus 3 salários mensais. Agora,
Se a paróquia não tiver condições de pagar esses 3 salários mensais, o bispo vai dar um jeito de conseguir com uma outra paróquia ou alguma ajuda para pagar. Então, o padre não ganha comissão daquilo que se tem na igreja. Por isso que eu fico pé da vida quando alguém diz, esse padre é pedicheiro. Eu não estou pedindo para mim. Isso é normal? O senhor já ouviu isso, padre? Muitas vezes. Esse padre é dinheirista. Bom, se a igreja tiver a mais ou a menos, não vai ser para mim, vai ser para a própria comunidade. Eu um dia vou sair dali e a comunidade fica. Tá certo, olha só que papo linha de fogo, né? A conversa é muito interessante. Curiosidades, né? Que no dia a dia que a gente tem vontade de perguntar, de saber. Ele falou até o 3º setor, mas eu cito o 4º setor, né? Que é isso que nós estamos fazendo agora, a imprensa. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, conhecendo um pouco, né, o trabalho de um padre numa paróquia. E nós vamos terminar esse bloco já preparando e engatilhando uma nova pergunta. O senhor falou que se a nossa paróquia vai bem, se não vai bem, enfim, como é que vai a paróquia Nossa Senhora de Fátima, a sua paróquia? O senhor vai responder já em seguidinha aqui no nosso segundo bloco do Linha de Fogo. Fique aí, já voltamos já. Estamos de volta com o nosso segundo bloco no Linha de Fogo desta quarta-feira de cinza. Antes eu gostaria de explicar aos nossos telespectadores, eu quero agradecer as manifestações de muitos que interagem conosco pelo nosso YouTube, enfim. O nosso programa não interage com você escrevendo, né, dando boa noite, mandando abraços e tudo mais. Aqui o Linha de Fogo sempre tem essa proposta, né? Depois você vai, aí o meu convidado vê a sua mensagem lá nas redes sociais. Tá entendido? Tá bem colocado. Por isso que às vezes eu não respondo, né, a algumas perguntas que me fazem aqui, enfim. Mas Padre Rafa, estamos conversando com o Padre Rafael Liano, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Como é que vai a paróquia Nossa Senhora de Fátima? O bispo tem que intervir? Não. O Dom Adilson, ou está tranquilo? Faz a pergunta de novo, a primeira parte. Como vai a paróquia? Como é que vai a paróquia Nossa Senhora de Fátima? Muito bem, obrigado. Só isso, só isso. A paróquia... Ela tem a comunidade do Maitá, de toda essa região, São Martinho, são muito, né, pegada à paróquia. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela vai bem, porém, nós temos que levar em conta de que as comunidades, o Maitá de Cima, São Bernardo, Santa Clara e o bairro Deon, tem povo bastante que mora ali. Só o povo que mora nos prédios do bairro Deon, se viessem para a igreja, teria que fazer talvez a igreja do bairro Deon 4 ou 5 vezes maior. Mas o povo que mora nas imediações da igreja matriz são poucos. Por quê? Você passa na Avenida Patrício Lima, tem muito comércio. Na região ali entre daí a paróquia rodoviária, mora um pouco de gente, na região atrás do Corpo de Bombeiros também. Agora, tirando isso, o restante são outras comunidades. Mas é uma paróquia grande, padre. Sim, é grande. É grande, é ali para o Maitá mesmo. Não, para o próprio Maitá, mas ela começa no Rio, na região do Angelone, e vai até na BR-101. Por quê? Da BR-101 para frente, de um lado é o Maitá de Cima, do outro é Vila Esperança. Passou a rodoviária, é bairro Deon. Então, é só aquele miolo, do Rio até a BR-101. É verdade. Ali é a igreja matriz, o território da comunidade da igreja matriz. Claro, tem aspectos que ajudam. Por exemplo, o fato de eu trabalhar na administração da Rádio Tubá, na diocese, dar aula na faculdade de teologia. Por que isso? Porque eu estou numa paróquia pequena que não me exige muito. Agora, se eu estivesse na paróquia de oficinas, por exemplo, na catedral, é impossível. Por quê? Tem muito atendimento. É muito mais gente que mora ali ao redor. Então, a paróquia de Maitá, ela vai bem no conjunto todo. Só que nós tivemos grandes dificuldades quando foi criada a paróquia de São Martinho, que foi muito importante, mas todas aquelas comunidades, elas contribuíam para manter o conjunto paroquial. E agora não. Agora a gente tem que se virar com as despesas que são iguais, os padres, casa paroquial, secretaria, funcionário da secretaria, temos que manter todas as despesas funcionais, né, em dia. No caso. Entendi. Agora,
Para cobrir essa despesa, o cobertor ficou mais curto, porque antes vinha a ajuda de todas aquelas comunidades. Agora aquelas comunidades contribuem com a matriz de São Martinho. Mas a paróquia de Humaitá, os padres do passado tiveram uma visão muito boa. Ela tem aluguéis. Então, toda aquela quadra da igreja, ela é da igreja. E atrás ainda da atual casa paroquial, tem mais uma casa do outro lado da rua, que foi a antiga casa paroquial do tempo do Padre Paulo, que aquela casa também é da igreja e rende aluguel para a igreja. Então a igreja tem de aluguéis aquela casa paroquial, o posto de saúde, que a prefeitura paga aluguel, tem uma loja, um comércio na avenida, que também o imóvel é da igreja e paga-se aluguel, e agora estamos já em conversas, em tratativas com o pessoal do esporte, porque o ginásio de esportes que está ali, o Jacob, né? Jacob Mai. Aquele ginásio, o terreno também é da igreja. E ali estamos agora em negociação para que, claro, essa negociação já vem de muitos anos. Na verdade, tem que sobreviver, né, claro. Padre? Né? Tem que sobreviver. Agora, mudando um pouco de assunto, eu acho muito interessante, quero até te parabenizar, para tratar desse assunto de forma transparente, de uma forma clara, que até então eram assuntos assim muito fechados. E hoje percebe-se que não, que se fala tranquilamente, porque sim, a convivência também é diária. Só para dizer, Dura, eu assumi a paróquia de Humaitá com caixa de R$385 mil. Nossa, que tanto dinheiro! Desde o dia que eu assumi até hoje, a comunidade investiu, eu apenas orquestrei o negócio, quase 2 milhões. Nossa. Por quê? Tivemos que fazer reformas, tivemos que fazer o cercado da igreja, tivemos que trocar veículos, tivemos que reformar secretaria paroquial, tivemos que trocar um monte de coisa que tudo isso tem que fazer investimentos. Estamos agora reformando o salão paroquial. É um rio de dinheiro que vai. Só que assim, a paróquia tem dinheiro? Não, não tem. Mas por que faz? Porque a gente pede e ganha. Tá certo, pede e ganha. Aí vira o pidicheiro, né, padre? Aí vira o pidicheiro. Mas eu não vou, quando eu for embora, eu não vou levar nem a cozinha da casa paroquial, nem o sofá, nem a televisão, não vou levar o salão nas minhas costas. Tudo isso vai ficar para a comunidade. Tá certo. Padre Rafael, além disso, né, dessa conversa simples, mas importante, o senhor tem outras funções dentro da nossa diocese. O senhor tem uma função que levou o senhor até Roma também agora, recentemente, e o senhor teve a satisfação, de repente, o milagre, porque é tão difícil, tantos padres no mundo que queriam estar cumprimentando o Santo Padre, né, o Papa Francisco. O senhor teve esse privilégio. Foi um milagre dos deuses também ou coincidência? Me fala sobre esse momento. Então, eu tive a oportunidade, quando Dom João foi bispo de Tubarão, de fazer um mestrado em direito canônico. E a gente sabe que o direito, ele se move, então ele tem atualizações, e eu fui a Roma para fazer uma atualização no Supremo Tribunal da Igreja. Assim como nós temos aqui o Fórum, depois temos o Tribunal de Justiça, que é uma outra instância, e temos o Supremo, a Igreja também tem o seu Supremo, que é em Roma. E o Supremo a sua hierarquia também. E o Supremo da Igreja faz cursos de atualização. Eu passei lá 15 dias estudando e no final desse curso tive a oportunidade, porque o próprio curso já previa, e foi isso que me empolgou também para fazer o curso, no próprio curso já era previsto de se ter uma audiência privada com o Papa. Então, todos os 200 alunos que lá estávamos, do mundo inteiro, do Brasil nós éramos em torno de 20 pessoas, todos os 200 que lá estiveram foram para o último dia do curso, que era uma audiência com o Papa Francisco. Me conta um pouco, o que ele falou nessa conversa tão bonita, tão profunda, assim. Era quantos segundos o senhor tinha com ele? Então, com o Papa, primeiro ele fala, claro, um discurso que não foi ele que escreveu, alguém escreve, ele lê, como se dele fosse. Depois o pessoal da segurança, antes do o Papa chegar, eles orientaram, olha, ninguém faça selfie com o Papa, porque aqui tem o fotógrafo, que depois terão as fotos. Como nós falamos, é um estadista, né? Um líder. Então, claro, até para não ridicularizar o negócio. E daí disseram, cumprimentar o Papa, dizer o nome, pedir a bênção e sair. Isso é 15 segundos cada um. Não. E eu fui para a fila, como qualquer outro, eu estava já num dos primeiros, e
quando eu cheguei diante do Papa... O senhor foi bem cedinho, né? A audiência era às 10, 7h30, eu estava na praça já. Então, porque tem que passar pelo detector de metal, aquela coisa toda, porque você está saindo da Itália e entrando num outro país. Certo. E daí, eu disse: Santo Padre, eu sou o Padre Rafael, sou da Diocese de Tubarão, no sul do Brasil. Ele olhou para mim e disse: no sul do Brasil? E como estão as pessoas que sofreram as enchentes lá no sul do Brasil? Veja, ele não sabia que ia chegar lá um brasileiro do sul. E como é que ele tinha em mente tudo isso? Então veja, o Papa ele tem na cabeça o mundo, né? E ele logo que perguntou isso, eu comecei a dizer, falei das ações que aqui fizemos, dos tantos caminhões de doações que levamos para o Rio Grande do Sul, e dizer que também a nossa diocese é cortada por uma rodovia que leva ao Rio Grande do Sul, e com isso eu fiquei quase 1 minuto e meio diante do Papa, e o segurança não podia pedir para eu sair, porque era o Papa que estava me perguntando, não era eu que estava amolando o Papa naquele momento, mas era ele que perguntava. E daí eu levei aquela imagem de Nossa Senhora, feita pela Valéria Braga, aqui de Tubarão, e ofereci ao Papa, dizendo que era um presente de toda a paróquia e pedi a bênção dele para todo o nosso povo. E foi emocionante? Foi. E mais emocionante, eu cheguei em casa uns dias depois, me chega uma carta da Secretaria de Estado, que seria como que a Casa Civil, a Secretaria de Estado do Papa, dizendo que o Santo Padre agradecia a lembrança deixada para ele em nome do povo da paróquia. Aquilo assim me arrepiou quando chegou pelo correio. É inesquecível, né? Um grande momento para um padre, né? Ter essa presença. Então, podemos dizer que foi milagre. Olha, eu diria que providência divina. Providência planejada também. Deus providenciou. Podemos dizer assim. É porque a providência de Deus passa pelas nossas mãos também, né? E nós vamos saber, diante do terceiro bloco, a sensação que o Padre Rafael está tendo neste momento com o problema de saúde muito sério que o Santo Padre está passando nesse momento. Aí o senhor volta um pouco atrás. Estive com ele em novembro, outubro, se eu não me engano. Novembro. E agora nessa situação, qual é o sentimento? É assim, a gente volta em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Nós vamos falar sobre Quaresma, aguarde aí. Nós vamos falar também sobre hoje à noite, as cinzas, né, e todo, o significado de tudo isso. Já já a gente já volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando com o pároco aqui da paróquia de Humaitá, Nossa Senhora de Fátima, Padre Rafael Uliano. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando aqui, né, com o amigo Padre Rafael Liano, pároco da igreja, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? É um assunto tranquilo, de uma forma transparente, bem tranquilo. Mas nós estávamos falando do Santo Padre. E terminamos o bloco anterior falando que do momento em que ele vem passando a sua saúde. Que sentimento a igreja tem neste momento em relação a essa grande dificuldade? Um dia melhor, um dia... O senhor tem um boletim que o senhor coloca ali para a imprensa, de uma forma geral. É angustiante, Padre Rafael. O senhor que esteve há 2, 3 meses atrás com ele, hoje percebe essa mudança? Eu confesso, Dura, que aquele boletim que a gente recebe da Rádio Vaticano todas as manhãs, tem dias que eu acordo às 5 da manhã e já vou olhar o celular para ver se o boletim já chegou. Ansioso para saber como que o Papa passou a noite. Mas a gente se mantém nessa atitude vigilante e de oração. Oração pedindo que Deus faça o melhor para o Santo Padre, porque nós sabemos de que o Papa, tudo bem, é o Papa, mas ele é um ser humano também. Ele é uma pessoa. E que sabemos, uma pessoa que sofre de problemas pulmonares, sabendo que ele está quase beirando os 90 anos e sabendo que ninguém de nós vai ficar aqui para semente. Então, claro, a gente quer que a pessoa fique o tempo que for o mais prolongado possível no meio de nós. Mas nós não podemos ser egoístas a ponto de querer que uma pessoa fique em nosso meio, e isso vale não para o Papa somente. Isso vale para os nossos familiares, para os nossos pais, para quem é casado, em relação aos filhos e tudo mais.
Eu não posso ser egoísta de querer que uma pessoa fique comigo sofrendo. Então, não digo isso desmerecendo a vida. Não, se a gente pode, a gente faz todo o possível para que ela se perpetue ou se prolongue, porque perpetuar ela não vai. Mas a gente tem que também saber de que a natureza humana, ela está aí e muitas vezes a gente não tem, a medicina não vai mais além do que isso, né? Então, assim, a gente permanece vigilante, rezando para que o Santo Padre restabeleça a saúde, mas conscientes de que um senhor de novo, quase 90 anos, que já tem um pulmão pifado, né? Como sabemos pelas notícias, e daí com uma pneumonia, no frio que está na Europa agora, então... Agora, sendo bem sincero, na história, recentemente, por exemplo, antes do Santo Padre Francisco, se eu não me engano, assumir, houve uma renúncia, se eu não me engano... Foi, de Bento XVI. De Bento XVI. Eu pergunto, nessas condições de saúde, nós poderíamos, se perpetuar isso, né? Como o senhor mesmo disse, né? Ninguém deseja que fique nesse sofrimento, coisa parecida, né? Nessas condições, tem alguma chance de renúncia do papado atual? Ou vai se levando a si mesmo? Como é que a igreja, ela vê neste momento, já que viu a do Papa Bento, a renúncia por questões de saúde também, se eu não me engano. E agora, o Papa Francisco, acha que poderá vir uma renúncia ou Quem não? Quem responde isso é o direito canônico. O direito diz simplesmente que o Papa, ele é livre para renunciar. Ele é livre. Agora, se ele perder as faculdades mentais, daí é outra história. Daí o colégio de cardeais se reúne, claro que isso seria um processo muito mais difícil, mas o Papa, por que você acha que nas notícias, todos os dias, a Rádio Vaticano diz o Papa está vigilante, consciente, para dizer que, se ele por algum motivo renunciar, ele renunciou consciente. E as leis do Vaticano, o direito canônico coloca isso muito claro. Ele diz que o Papa está ali e é preciso que se respeite... Porque quem manda é ele, então é ele que vai ligar ou desligar o negócio, né? E ele tem liberdade, como Bento teve liberdade e muita coragem de renunciar ao ofício. Hoje nós iniciamos a quaresma. Só um detalhe, Dura. Tem assim, uma coisa que precisa ser esclarecida. O Papa é Papa porque ele é o bispo da Diocese de Roma. Assim como o bispo de qualquer diocese no mundo pode renunciar. Nós tivemos aqui Dom Hilário Moser. Dom Hilário, nosso emérito bispo. Ele era para renunciar com 75. Por problemas de saúde, ele renunciou com 72. E agora está muito bem. Está lá indo esse ano para 94 anos. Está muito bem. Agora, ele renunciou. Podia renunciar, como poderia ficar. Era um direito dele ficar. Então, Francisco, a mesma coisa. Francisco é o quê? É o bispo da Diocese de Roma. Todo bispo da Diocese de Roma a gente chama de Papa. Então, o bispo de Tubarão pode renunciar, o de Roma também pode. Interessante. Tranquilamente. Interessante. E assim, acho que a imprensa faz um barulho desnecessário. E o fake news também atua muito forte nessa hora. Né? Muito forte. A gente, quando não recebe notícias oficiais, vem deturpada a outra notícia, que é o lado ruim da situação, em qualquer situação. Eu sugiro, quer informação correta, vá no Vatican News, que são as redes sociais do Vaticano. Agora, nós estamos passando um momento, eu falei no início do programa, um momento dos mais importantes na minha visão de católico, que sou, que é a quaresma. É um momento de 40 dias de preparação para a Páscoa. Está celebrado principalmente pela Igreja Católica e algumas denominações cristãs. Começa hoje, na quarta-feira de cinza. Qual é o significado realmente da quaresma, Padre Rafael? Então, a quaresma, o nome quaresma, ele vem, e quem nos ajuda a responder isso é a pandemia do coronavírus. Quando a gente pegava o vírus, a gente tinha que fazer uma quarentena. Mas quarentena não eram 40 dias, a gente ficava ali 5, 7, dependendo daquilo que o médico dava de diagnóstico, a gente fazia uma quarentena. Então, era um tempo necessário para o vírus ir embora. O que acontece com a quaresma? É um tempo necessário para eu balançar a minha vida e
tomar uma atitude de mudança E por e que de conversão. 40 dias? É bíblico? Porque é um número simbólico, É bíblico. lembrando aquilo que se diz, 40 dias que Jesus passou no deserto. Só que, de novo, Jejuando. 40 dias, quem é que vai aguentar 40 dias sem comer, Dura? Quem que consegue isso? Não dá. Então, o número 40 na Bíblia também não é a contagem de um mês mais 10 dias. É um número que a gente diz, é um número simbólico, assim como Deus criou tudo em 7 dias. É um número simbólico. Então, o número 40 é o tempo necessário. Jesus passou 40 dias jejuando. Jesus passou o tempo necessário jejuando. Eu começo hoje a quaresma. Eu vou passar um tempo necessário. Claro que no calendário a gente vai levar até a Semana Santa. Mas Agora, é um tempo necessário para uma mudança de vida. uma reflexão que ela se fecha justamente na Semana Santa. Exato. Digamos assim. É tudo concatenado de forma que converge para a Semana Santa, onde a gente vai viver a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Podemos falar que era uma renovação, do compromisso de católicos, por exemplo, Também de católicos é uma somos. espécie de uma reciclagem. Uma reciclagem. Uma reciclagem. E por que a gente recebe a cinza na cabeça no dia de hoje? Isso, por quê? A gente recebe a cinza porque a cinza, ela nos lembra algo essencial, de que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Para dizer que hoje nós estamos aqui, amanhã, Dura, tu e eu poderemos ser apenas pó. Se a gente morrer hoje, podem nos levar no crematório, vão cremar e vão nos entregar uma cestinha de cinzas. Do pó viemos, ao pó voltaremos. O que sobra de tudo isso no fim de tudo? Sobra a alma diante de Deus. E quem que pode receber essas cinzas na igreja? A cinza não se recebe na igreja, a cinza se recebe lá no crematório e se deve levar ao cemitério. Aliás, a como corpo. pergunta é outra. Quem pode receber? Você fala não da cinza do morto, mas a cinza... Ok, entendido. Todo católico. Ou toda pessoa que tenha... se vai até além do âmbito católico. Claro que, como é dentro de uma missa, geralmente são os católicos que Agora, antigamente, bem antes, eu sou um pouco antigo, mas nossos pais, né, regido pela educação de 70 anos atrás, 65 anos atrás, era um momento de não comer carne, de não fazer barulho, de não riscar no chão, de não brigar, de uma série de coisas, porque tudo estava em função de Jesus. Sim. Certo? É um grande momento. Isso, para aquela época, dava a entender de que realmente é uma coisa muito forte, um entendimento muito forte. Eu gostaria de saber no próximo bloco se isso se perdeu com o tempo e esse significado simbólico, de que forma hoje é vivido. É diferente daqueles tempos. E de que forma que a gente vive isso? De que forma a gente vive a quaresma? Por que eu tenho que tomar cinza se eu não pulei carnaval? Antigamente tinha até uma relação com o carnaval. E assim a gente vai para o nosso quarto e último bloco, já fazendo essa pergunta aqui para o padre Rafael Uliano. Voltamos em seguidinha. Fica aí, muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, quarto e último bloco. Hoje conversando aqui com o querido amigo Padre Rafael Uliano, pároco da nossa igreja do Maitá, Nossa Senhora de Fátima, falando de vários assuntos aqui no programa de hoje. Padre Rafael, nós terminamos o terceiro bloco. E eu falei de uma história das antigas, que não se podia isso, não se podia aquilo, não se podia comer carne, jejuar, e agora só tem que fazer isso, e a mãe dá-lhe minestra, e não tinha carne e tal. Eu achava que era questão da economia na época também. Isso tudo mudou alguma coisa? E por que mudou? Qual é o novo conceito que se tem sobre isso? Não se pode comer carne, não se pode, tem que ser jejuar na quarta-feira de cinza ou da quaresma? Então. Me explica direitinho. Não mudou. Não mudou. Por quê? Isso está escrito no Evangelho, que no tempo da quaresma a gente faz mais oração, mais jejum e mais caridade. Agora, o que acontece? O jejuar, ele não é uma atitude só para a gente sentir aquela raspadinha no estômago,
o jejuar não é só para a gente economizar no mercado ou no açougue, principalmente no fim do mês. Tem gente que passa toda quarta-feira e sexta-feira da quaresma sem comer carne. Daí chega lá na Páscoa, você pergunta, o que mudou em sua vida? A pessoa vai dizer, me sobrou mais dinheiro porque eu não gastei com açougue. Depois, deixar de comer carne para comer frutos do mar caríssimos, também não adianta muita coisa. Então, o que significa isso? Eu me privar de algum alimento para que eu possa ter condições de ajudar aquele que está passando fome. É este o objetivo. Eu me privo de um alimento, eu me privo da carne, mas não é para sobrar no meu freezer no final da quaresma uns pedaços de carne a mais, ou para eu economizar no açougue. É para eu ter condições de também ajudar. Por quê? É jejum, caridade e oração. Então, o jejum educa a mim mesmo. A caridade faz com que eu ajude o próximo. E a oração me conecta mais com Deus. Então, nós temos a imagem, por exemplo, do cabinho azul da internet. Se esse cabinho não está conectado no roteador, meu computador fica sem internet. Ele tem que ter uma conexão. A oração, ela me conecta com Deus. Se eu não me conectar com Deus através da oração, vai tudo por água abaixo. Quer dizer que então, quaresma é justamente isso, é conexão com Deus. Exato. Ou a reconexão. Então, tudo isso continua tal e qual. Talvez de uma forma menos incisiva, mas é tal e qual aquilo que no passado se vivia. Hoje de manhã mesmo celebrei uma missa e eu vi lá vários pais com as crianças, levando as crianças para receber as cinzas, e acredito que aqueles pais vão dar essa educação como tu e tantos outros receberam ao longo da vida. Como disse, claro, não de uma forma tão incisiva, mas fazer com que isso ainda aconteça. Tem alguma idade específica que são dispensados do jejum? Sim, diz a legislação de que acima dos 60 anos a pessoa está dispensada de qualquer tipo de jejum. Claro, de remédio, essas coisas nunca vai fazer, sempre a pessoa vai tomar e tudo mais. Agora, jejuar também não significa você ficar sem nenhuma refeição ao longo do dia, mas come um pouco menos, talvez tira uma refeição do dia. Agora, vou tirar a refeição só por tirar também? Não, eu tenho que ter consciência de que então aquilo que eu gastaria para comer hoje eu posso dar para alguém ou para uma instituição, que hoje é melhor do que dar para uma pessoa, né? E também é importante ter presente que o jejum é só jejum de sólidos, de alimentos, e não jejum de líquidos. E nem de oração. E nem de oração. Principalmente. Oração, caridade e jejum. Nossa, é muito importante isso. Isso está no mas Evangelho. Não deixa de ser um dos momentos mais importantes da igreja, padre, Sim, porque, do ano, assim, tirando o Natal, por exemplo. Porque né, se caminha para o ápice da vida cristã, que é a Páscoa. O ponto alto de Agora, todo por que se usa na quaresma, a Igreja Católica usa a cor roxa? Porque é um clima de introspecção, de penitência, de a pessoa voltar-se para si mesma. Não é o branco da alegria, não é o verde da esperança, não é o vermelho do martírio, mas é o roxo do recolhimento. É recolhimento, clima de recolhimento. Se você passar na frente da igreja do Maitá, tem uma cruz lá bem grande na frente, tem um pano roxo por cima agora, para lembrar isso. Esse simbolismo é um simbolismo, ele também nos remete novamente ao sacrifício, quando se coloca um pano roxo na cruz, para pensar do sacrifício de Jesus. Claro, aquilo que ele fez por nós. Aquilo que fez por nós. É muito falado nesses 40 dias praticamente nas nossas igrejas. Porque as próprias leituras da missa que a gente vai ouvindo, que são previstas e não são escolhidas pelo padre, mas elas vão já encaminhando para essa realidade. Agora, é só a religião católica que celebra a quarta-feira de cinza, a quaresma, ou tem outras religiões? Curiosidade apenas, ou protestantes, enfim, então, outras religiões? Que o senhor saiba geralmente, as outras religiões, elas têm outras formas penitenciais. Agora, nesse esquema que nós colocamos com a distribuição das cinzas, isso é próprio de uma tradição cristã católica. Claro, se outros se utilizam, mas beberam também desta fonte
mas é próprio da fonte do catolicismo, para lembrar aquilo que dissemos: do pó viemos, ao pó veremos de voltar. Por que a Igreja Católica, aproveitando o início da Quaresma, quarta-feira de cinza, trabalha a campanha da fraternidade? E esse ano 2025, ela traz um tema muito interessante, né? Fraternidade e ecologia integral. E tem como lema: Deus viu tudo que era muito bom. É Gênesis, alguma coisa. Isso mesmo. Por que ela aproveita esse grande momento para trabalhar a campanha da fraternidade? Que inclusive o Santo Padre meio que mandou uma mensagem, né? Para cá. A campanha da fraternidade, digamos, ela é como que um desdobramento da Quaresma para nos despertar para um aspecto social. Por quê? Não adianta eu ser um alienado da fé. Eu rezo diante de Deus e só eu vou salvar a minha alma. Não, eu tenho que me preocupar também com os outros. Por isso que eu tenho que me preocupar com a natureza. Por isso que o ambiente natural, aquilo que o Papa Comum chama de a casa comum, deve estar bem cuidado. Eu não posso poluir as águas, não posso poluir as matas, as terras e tudo mais, porque eu tenho que pensar que no futuro outros virão depois de mim e vão precisar desse espaço propício, como nós o temos hoje também. Por mais que já esteja bastante sujinho e poluído, mas nós temos que cuidar. E a igreja então diz: olha, a Quaresma é tempo de você também examinar a sua consciência em relação a isso, pedir perdão se for o caso, se você errou, e fazer com que as coisas estejam à disposição daquelas futuras gerações. E tem um detalhe, que a campanha da fraternidade, ela não começa agora e não se finda na Quinta-feira Santa, né? Ela vai durante o ano? Deve permanecer a título de reflexão. É só no Brasil que tem a campanha da fraternidade? Só no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil. Poxa, só no Brasil que tem campanha da fraternidade. É uma situação que se repete todo ano. Foi criado Podemos dizer que deu certo essa desde reflexão? os tempos de Dom Helder Câmara. E ele, estando à frente da Conferência dos Bispos do Brasil, emplacou isso, pegou bem, e a cada ano se reflete um tema e um lema. E o lema desse ano, que traz ali sempre um texto bíblico, né? E Deus viu que tudo era bom. Quando é que fala-se isso na Bíblia? Quando Deus criou o mundo. Então Deus criou o mundo, criou a natureza, criou o ser humano, e no final Deus viu que tudo era bom. Agora, essa importância de ações concretas, né? Sobre que integram espiritualidade com justiça social e cuidado com o meio ambiente, oferecendo à sociedade caminhos para uma conversão integral, que o senhor acaba de falar. Isso abrange a questão escolas, principalmente na questão pedagógica? Claro, inclusive a própria campanha da fraternidade, tem uma equipe em Brasília que cuida disso, eles têm lá materiais para ser utilizados no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, para ser utilizado na catequese. Então, todo esse trabalho da campanha da fraternidade, ele é pensado também para atingir desde os pequenos até a vovozinha que vai participar dos grupos de famílias, participando daquelas novenas, daqueles encontros de preparação para a Páscoa, sempre refletindo sobre esse tema. Qual é a mensagem do Padre Rafael para os católicos, não só da paróquia de Humaitá, mas de todos que estão nos vendo, os católicos que estão nos assistindo? Qual a mensagem que o senhor deixa neste momento de Quaresma, que está se vivendo a Quaresma? Então, a grande mensagem, acredito que é essa: tomarmos consciência de que daqui a pouco nós seremos pó. E com isso, não adianta a gente brigar com o vizinho, não adianta ficar de mal com uma pessoa, não adianta trapacear os outros, não adianta querer ganhar nas custas dos outros, porque nós estamos aqui peregrinando sobre a Terra por um curto espaço de tempo. Em vista do universo todo, desde que o mundo foi criado e daqui para frente, nós vivemos numa parcelinha do tempo. Então, nós devemos caprichar na nossa vivência, procurarmos estar bem com Deus e com as pessoas e dessa forma não criarmos dificuldades, porque hoje nós estamos aqui, amanhã tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente lutou para ter vai ficar para trás e nós seremos pó. Padre Rafael Oliano, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela forma que o senhor trata alguns assuntos de curiosidade apenas, como eu falei, mas de suma importância para todos nós. Muito obrigado
pela a sua dinâmica, né, de mostrar que realmente Deus é bom. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Dura, e quero dizer que se alguém quer fazer um propósito quaresmal, na igreja de Humaitá, todas as quintas-feiras da quaresma, nós teremos uma missa ao 12h15. E desta forma, então, o pessoal que está no comércio, trabalhando, uma missa rapidíssima de meia hora, e a pessoa vai poder, se não tem oportunidade no outro momento, durante a semana. Quintas-feiras, 12h15, até na Páscoa. E as missas normais, nos horários normais. Eu acho que eu vou numa dessas missas, padre. Perdi 15. Ótimo, é uma boa pedida. Preciso. Assim a gente termina a linha de fogo desta quarta-feira, muito especial. Se nós prestarmos atenção, algumas palavras muito bem colocadas sobre a quaresma do Padre Rafael citou aqui, vamos fazer isso. Vamos fazer olhando para dentro de nós. É muito importante que cada dia a gente se renove. E se renovar com Cristo é melhor ainda. Se renovar com Deus, fazer o pacto, fazer aquele acordo com Deus. Deus, eu quero ser um homem cada vez melhor. É muito bom. Este é o momento e sempre será o momento. Sempre será o momento. Terminamos o Linha de Fogo, contando com você na próxima quarta-feira, se Deus quiser, aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção.